Capítulo 9. A declaração da missão de Bahá'u'lláh e sua viagem a Constantinopla. A chegada de Bahá'u'lláh ao jardim de Nagibieh, ou como foi posteriormente designado por seus adeptos, o Jardim do Rizwan, marca o início do que veio a ser reconhecido como o mais santo e o mais significativo de todos os festivais barrais. Comemora o dia em que ele declarou a seus companheiros sua missão. Tão momentosa declaração bem pode ser considerada como a consumação lógica daquele processo revolucionário que ele mesmo, ao voltar de Sulamaniye, iniciara, e também como prelúdio para a proclamação final dessa mesma missão que ele haveria de fazer em Adrianópolis, ao mundo e aos seus governantes. Com esse ato solene, terminara finalmente a demora de não menos que uma década divinamente interposta entre o nascer da revelação de Bahá'u'lláh no Siarchal e sua anunciação aos discípulos do Bab. Já se cumprira o tempo determinado da ocultação, durante o qual, como ele próprio testemunhou, os sinais e provas de uma revelação de caráter divino jorraram sobre ele. Os múltiplos véus de luz com que sua glória se encobertou foram, nessa histórica hora, parcialmente descerrados, permitindo à humanidade um infinitésimo vislumbre do resplendor de seu incomparável, santíssimo e excelso semblante. Os 1290 dias fixados por Daniel no último capítulo de seu livro como o prazo da abominação da desolação havia agora terminado. Começavam os 100 anos lunares, destinados a preceder essa bem-aventurada consumação, 1335 dias, e anunciados por Daniel no mesmo capítulo. Os 19 anos constitutivos do primeiro Vahid e preconizados no Bayan persa pela pena do Bab haviam sido cumpridos. O Senhor do Reino, Jesus Cristo, vindo na glória do Pai, estava prestes a galgar o seu trono e assumir o cetro de uma soberania indestrutível sobre o mundo inteiro. Surgira visivelmente a comunidade do Supremo Nome, os companheiros da Arca Carmesim, cantada em tão calorosas palavras no Kaimulasma. A própria profecia com respeito ao Rizwan, a cena do descerramento do véu da glória transcendente de Bahá'u'lláh, fora literalmente cumprida. A perspectiva das aterradoras adversidades que brevemente o atingiram, conforme ele mesmo predissera, não poderia detê-lo. Não lhe importava estar às vésperas de um segundo exílio, que se revelaria prenhe de riscos e perigos inumeráveis, e mais longe ainda o levaria de sua terra natal, o berço de sua fé, para um país estranho, de raça, língua e cultura diferentes. Vivamente cônscio estava ele da extensão do círculo de seus adversários, entre os quais haveria logo de incluir-se um monarca ainda mais despótico do que Nasiruddin Shah, e ministros não menos acirrados em sua hostilidade do que o Haji Mirza Qazi ou o Amir Nizam. Não o perturbavam as contínuas interrupções ocasionadas pelo luxo de uma multidão de visitantes que se acotovelava em sua tenda. Uma hora assim tão crítica e aparentemente inoportuna foi a que Bahá'u'lláh escolheu para lançar tão temerária proclamação, para evidenciar o mistério que envolvia sua pessoa e para assumir, em toda a sua plenitude, o poder e a autoridade que seriam privilégios exclusivos daquele cuja vinda o Bab profetizara. Já tivera a colônia de exilados um vislumbre do grande evento que estava próximo e agora aguardava esperançosa sua consumação. Ao aproximar-se, pois, firme e inexoravelmente o ano 80, ele, que se tornara o verdadeiro líder dessa comunidade, sentia em escala crescente a pujante influência de sua força instrutiva e a comunicava, pouco a pouco, a seus futuros adeptos. Inequívocos foram os sinais da iminência da declaração. As festivas e empolgantes odes que ele revelava, quase diariamente, as epístolas repletas de referências veladas que vertiam de sua pena, as alusões, em palestras particulares ou em discursos públicos, que ele fazia à hora que se aproximava, a exaltação, tanto nos momentos de alegria como nos de tristeza, que lhe inundava a alma, o êxtase que se apossava de seus fiéis, já arrebatados pelas inumeráveis evidências de sua crescente grandeza e glória, a sensível mudança operada no seu modo de ser e, finalmente, o uso que passou a fazer do Taj, o toucado alto de feltro,
no dia da partida de sua sacratíssima casa. Tudo isso proclamava, indiscutivelmente, sua iminente assunção do ofício profético e da franca direção da comunidade dos adeptos do Bab. Muitas noites, escreve Nabil, retratando a agitação que se apoderara dos corações dos companheiros de Bahá'u'lláh durante os dias que precederam a declaração de sua missão, Mirza Khajan reunia-os em seu quarto, à porta cerrada, acendia numerosas velas, canforadas e recitava-lhes as recém-reveladas odes e epístolas em seu poder. Inteiramente alheios às veleidades deste mundo, completamente imersos nos domínios do espírito, esquecidos da necessidade de alimento, sono ou água, repentinamente percebiam que a noite já dera lugar ao dia e que o sol se aproximava de seu zênite. Das exatas circunstâncias pertinentes a essa declaração, marco de uma época, nós infelizmente não temos senão parcas informações. As palavras efetivamente proferidas por Bahá'u'lláh nessa ocasião, o modo por que fez sua declaração, a reação produzida pela mesma, o choque causado sobre Mirza Yahya, a identidade daqueles que tiveram a graça de ouvi-lo, tudo isso estava envolvido por nuvens difíceis de serem dissipadas pelos futuros historiadores. A fragmentária descrição legada à posteridade por seu cronista Nabil é um dos poucos registros autênticos que possuímos dos memoráveis dias por eles passados naquele jardim. Todos os dias, relata Nabil, antes do alvorecer, os jardineiros colhiam as rosas que se alinhavam ao longo das quatro avenidas do jardim e as depositavam no centro do pavimento de sua abençoada tenda. Tão grande era a pilha formada que, quando seus companheiros vinham reunir-se a ele para tomarem o chá da manhã, era-lhes impossível verem-se entre si, desde que se achassem em lados opostos desse grande buquê. Todas essas rosas, Bahá'u'lláh confiava, com suas próprias mãos, àqueles que cada manhã ele dispensava de sua presença para serem entregues em seu nome aos seus amigos árabes e persas na cidade. Certa noite, continua, a 9ª noite da lua crescente, calhou de ser eu um dos que, do lado de fora, vigiava sua abençoada tenda. Ao aproximar-se à meia-noite, viu deixar sua tenda, passar pelos lugares onde dormiam alguns de seus companheiros e começar a passear, à luz da lua, indo e voltando pelas avenidas orladas de flores. Tão intenso era o cantar dos rouxinóis nos 4 cantos do jardim, que somente quem estivesse junto dele poderia ouvir sua voz. Continuou a caminhar até que, parando no meio de uma dessas avenidas, fez a seguinte observação: considerai estes rouxinóis. Tão grande é o seu amor por essas rosas, que despertos do anoitecer até a alvorada, gorjeiam suas melodias e comungam, ardentemente apaixonados com o objeto de sua adoração. Como podem, pois, aqueles que pretendem inflamar-se com a rosa e a beleza do bem-amado, preferir o sono? Por 3 noites sucessivas, vigiei e girei em torno de sua abençoada tenda. Cada vez que me acercava de seu leito, encontrava-o desperto, e todo dia, desde a manhã até o cair da noite, eu o via empenhado na incessante conversação que mantinha com a torrente de visitantes, que continuava a afluir de Bagdá. Nem uma só vez vislumbrei em suas palavras o menor indício de dissimulação. Deixemos que o próprio Bahá'u'lláh nos diga o que significa essa declaração, aclamando essa histórica ocasião como o supremo festival, o rei dos festivais, o festival de Deus. Ele caracteriza-a em seu Kitab Aqdas como o dia em que todas as criaturas foram imersas no mar da purificação, enquanto que em uma de suas epístolas se refere à mesma data como o dia em que as brisas do perdão sopraram sobre toda a criação. Regozijai-vos com a maior das alegrias, ó povo de Bahá, escreve ele em outra epístola, ao invocardes o dia da suprema felicidade, dia em que falou a língua do ancião dos dias, ao partir de sua casa rumo ao lugar de onde dispensou a toda a criação os esplendores de seu nome, o todo misericordioso. Revelássemos nós os profundos segredos desse dia, todos que habitam a face da terra e os céus cairiam em letargo e morreriam.
exceto os que fossem poupados por Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Sapientíssimo. Tal é o efeito inebriante das palavras de Deus sobre o revelador de suas inequívocas provas, que sua pena já não pode mover-se. E ainda, declara ele, é chegada a divina primavera, ó sublime pena, pois o festival do Todo Misericordioso aproxima-se rapidamente. A estrela d'alva de suprema felicidade brilha acima do horizonte de nosso nome, o bem-aventurado, visto que o reino do nome de Deus tem sido adornado com o ornamento do nome de teu Senhor, o Criador dos céus. Acautela-te para que nada te detenha de celebrar a grandeza deste dia, dia em que o dedo da majestade e poder rompeu o selo do vinho da reunião e convocou todos os que estão nos céus e todos os que estão sobre a face da terra. Este é o dia em que o mundo invisível exclama: grande é a tua felicidade, ó terra, pois te tornaste o escabelo de Deus e foste escolhida para o sítio de seu poderoso trono. Atende, ele é quem vos permitirá encontrar a pedra preciosa, oculta e entesourada. Se vós apenas a procurasseis, ele é o bem-amado de todas as coisas, quer no passado ou no porvir. E ainda mais, erguei-vos e proclamai à criação inteira as novas de que aquele que é o todo misericordioso dirigiu seus passos ao Risvan e nele penetrou. Guiai, pois, o povo para o jardim das delícias, que Deus tomou como trono de seu paraíso. No seio deste paraíso e das alturas de seus mais sublimes aposentos, as jovens do céu proclamaram em altas vozes: regozijai-vos, ó vós que habitais o reino celestial, porque os dedos daquele que é o ancião dos dias estão fazendo bater, em nome do Deus de toda a glória, o mais grandioso sino, no âmago dos céus. As mãos de bondade estão fazendo correr de boca em boca a taça da vida eterna. Aproximai-vos e tomai a vossa porção. E, finalmente, esquece o mundo da criação, ó pena, e dirige-te para o semblante do teu Senhor, o Senhor de todos os nomes. Embeleza assim a terra com o ornamento das graças do teu Senhor, o Rei da vida eterna, pois que temos sentido a fragrância do dia em que o desejado de todas as nações irradiou sobre os domínios do visível e do invisível os raios da luz de seus mais excelsos nomes, e envolveu-os com o fulgor dos luminares de suas mais sublimes graças, que de tão abundantes ninguém poderá contar, senão aquele, o onipotente protetor de toda a criação. Sabiduría y el océano del conocimiento. Animo a los desfallecidos y hago revivir a los muertos. Soy la luz de guía que ilumina el camino. Yo soy el sol de la sabiduría y el océano del conocimiento. Animo a los desfallecidos y hago revivir a los muertos. Yo soy la luz de guía que ilumina el camino.
ayudo a remontar el vuelo. Yo soy el sol de la sabiduría y el océano del conocimiento. Animo a los desfallecidos y hago revivir a los muertos. Yo soy la luz de guía que ilumina el camino. Yo soy el halcón real, posado en el brazo del Todopoderoso. Despliego las alas caídas de toda herida y le ayudo a remontar el vuelo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. A partida de Bahá'u'lláh do Jardim do Rizwan, na tarde de 14 de Dhul-Qa'dah de 1279, depois da Hégira, na data de 3 de maio de 1863 do Gregoriano, provocou cenas de tumultuoso entusiasmo não menos espetaculares e até mais comovedores do que aquelas que assinalaram a despedida de sua causa suprema de Bagdá. A grande agitação, escreveu uma testemunha ocular, que em nossas mentes associamos com o dia da reunião, com o dia do juízo, foi por nós presenciada nessa ocasião. Crentes e céticos soluçavam e lamentavam-se. As pessoas eminentes que se haviam congregado estavam atônitas de admiração. Era tal a emoção que os dominava que nenhuma língua seria capaz de descrevê-la, nem poderia qualquer observador escapar à sua influência. Montado em seu corcel, um garanhão ruano da mais fina raça, o melhor que lhe puderam comprar, seus fiéis amigos, e deixando atrás de si uma multidão reverente de fervorosos admiradores, lançou-se à primeira etapa de uma jornada que o levaria até a cidade de Constantinopla. Numerosas foram as cabeças, conta Nabil, testemunha dessa memorável passagem, que de todos os lados se inclinaram para o chão, aos pés de seu cavalo, beijando-lhes os cascos, enquanto outros, sem conta, se precipitaram para cingir seus estribos. Quão grande foi o número dessas encarnações de fidelidade, testifica um seu companheiro de viagem, que, arremessando-se à frente dessa montada, preferiram a morte à separação de seu bem-amado. Parece-me que esse abençoado corcel pisou nos corpos daquelas almas de coração puro. Foi ele, Deus, declara o próprio Bahá'u'lláh, quem me possibilitou partir da cidade de Bagdá, ataviado com tal majestade como ninguém, a não ser o negador e o malicioso, podem deixar de reconhecer. Essas evidências de homenagem e devoção continuaram a rodeá-lo até que se instalou em Constantinopla. Mirza Yahya, enquanto se apressava a pé por sua própria vontade, atrás da carruagem de Bahá'u'lláh no dia de sua chegada nessa cidade,
observou a Syed Muhammad. Segundo relata Nabil, que isso presenciou. Se eu não tivesse preferido me ocultar, se eu tivesse revelado minha identidade, a honra a ele, Bahá'u'lláh, conferida neste dia, teria sido minha também. Os mesmos sinais de devoção mostrados a Bahá'u'lláh na ocasião da partida de sua casa e mais tarde do jardim de Rizwan foram repetidos quando, no dia 20 de Dhul-Qadir, 9 de maio de 1863, acompanhado por membros de sua família e 26 de seus discípulos, ele partiu de Firayjat, a primeira parada no decorrer dessa viagem. Uma caravana, formada por 50 mulas, uma guarda de 10 soldados com seu oficial e 7 pares de Hudaus, estando cada par coberto por 4 guarda-sós, prosseguia seu caminho por cômodas etapas, durante nada menos de 110 dias, através dos planaltos, passando pelos desfiladeiros, bosques, vales e prados, que constituíam o pitoresco cenário da Anatólia Oriental até o porto de Samsun, no Mar Negro, ora montado, ora descansando em um howdah reservado para seu uso, o qual era muitas vezes rodeado por seus companheiros, a maioria dos quais ia a pé. Bahá'u'lláh, em virtude da ordem escrita de Namik Pachá, recebia, enquanto viajava para o norte, na senda da primavera, um entusiástico acolhimento por parte dos guardiões, governadores, lugar-tenente, dirigentes, chefes, intérpretes e juízes, oficiais de governo e pelas notabilidades dos distritos pelos quais ele passava. Em Karkur, em Irbil, em Mossul, onde se demorou 3 dias, em Nisibin, em Mardin, em Diyarbakir, onde se fez uma parada de 2 dias, em Karpur, em Sivas, bem como em outras aldeias e vilas. Ele era recebido por uma delegação imediatamente antes de sua chegada e ao partir era acompanhado até certa distância por uma delegação similar. As festividades em sua honra realizadas em alguns lugares, os alimentos preparados pelos habitantes das aldeias e a ele oferecidos, a solicitude que mostrava em prover inúmeras vezes os meios de seu conforto, tudo isso fazia lembrar a reverência que em tantas ocasiões lhe fora mostrada pelo povo de Bagdá. Enquanto passávamos pela cidade de Mardin naquela manhã, relata o mesmo companheiro de viagem, fomos precedidos por uma escolta montada de soldados do governo que levavam bandeiras e faziam ressoarem os tambores em sinal de boas-vindas. O governador, juntamente com oficiais e notabilidades, nos acompanharam, enquanto homens, mulheres e crianças, aglomerando-se nos tetos das casas e enchendo as ruas, esperavam nossa chegada. Com dignidade e pompa, atravessávamos essa cidade e prosseguimos a viagem, sendo escoltados por uma distância considerável pelo governador e seu séquito. Segundo o unânime testemunho daqueles que encontrávamos durante essa viagem, anotou Nabil em sua narrativa, nesse caminho pelo qual passavam continuamente governadores e conselheiros que iam e vinham entre Constantinopla e Bagdá, nunca antes se havia visto alguém viajar com tanta pompa, dispensar tanta hospitalidade a todos e conceder a cada um tão grande quinhão de uma munificência. Ao visitar de seu howdah o Mar Negro, à medida que se aproximava do porto de Samsun, Bahá'u'lláh, a pedido de Mirza Khajan, revelou uma epístola designada Lawi Haldaj, Epístola de Howdah, a qual, por tais alusões com a divina pedra do toque, a maldade penosa e atormentadora reafirmou e suplementou os fatídicos prognósticos anotados na recém-revelada epístola do sagrado marinheiro. Em Samsun, o inspetor-chefe da província inteira, a qual se estendia desde Bagdá até Constantinopla, lhe fez uma visita acompanhado por vários pachás e lhe mostrou o máximo respeito, sendo por ele convidado para o almoço. 7 dias após sua chegada, porém, assim como prognosticado
na Epístola do Sagrado Marinheiro, ele foi posto a bordo de um navio turco, sendo 3 dias mais tarde, no 1º de Rabiul Awwal, 1280, antes da Hégera, em 16 de agosto de 1863, ao meio-dia, desembarcado no porto de Constantinopla, juntamente com seus companheiros de exílio, em 2 carruagens especiais que o esperavam no desembarcadouro, ele e sua família foram levados à casa de Shamsi Beg, o oficial designado pelo governo para receber seus hóspedes, sendo sua residência na vizinhança da mesquita de Kiriki Sharif. Mais tarde foram transferidos para uma casa mais cômoda, a de Vizi Pachá, nas proximidades da mesquita do sultão Muhammad. Com a chegada de Bahá'u'lláh a Constantinopla, a capital do Império Otomano e sede do Califado, aclamada pelos maometanos como a cúpula do Islã, mas estigmatizada por ele como o sítio onde se estabelecera o trono da tirania, foi inaugurado, pode-se dizer, o mais terrível, o mais calamitoso e, contudo, o mais sublime capítulo da história do primeiro século Bahá'í. Começava agora um período em que as provações indizíveis e sofrimentos sem precedentes se confundiam com os mais elevados triunfos espirituais. A estrela d'alva do ministério de Bahá'u'lláh estava prestes a atingir seu apogeu. Os anos mais momentosos da era heróica de sua dispensação estavam iminentes. Começara o catastrófico desenrolar dos acontecimentos, já previsto desde o ano 60 por seu precursor no Mu'assamah. 20 anos antes, exatamente, nascera na cidade de Shiraz, na sombria Pérsia, a revelação Babi. Não obstante o cruel cativeiro a que foi submetido seu autor, os magníficos princípios por que se debatia foram por ele proclamados perante uma enérgica assembleia em Tabriz, a capital do Azerbaijão. Na aldeola de Badash, a era que sua fé iniciara havia sido inaugurada destemidamente pelos heróis de sua causa. Havendo-se iniciado, em meio de desespero e agonia do Siachal de Teherã, essa revelação, 9 anos mais tarde, súbita e misteriosamente, começara a produzir seus melhores frutos. A rápida deterioração que se havia insinuado nos destinos dessa fé, primeiro lentamente vindo, depois acelerar-se em grau alarmante nos anos do retiro de Bahá'u'lláh no Kurdistão, fora assustada de forma notável após o seu regresso de Sulaymaniyeh e substituída por um processo contrário. Depois, durante sua permanência em Bagdá, haviam se estabelecido inabalavelmente os fundamentos ético, moral e doutrinário dessa comunidade nascente. E afinal, no Jardim do Rizvan, nas vésperas de seu banimento para Constantinopla, o prazo de 10 anos que uma inescrutável providência ordenara, terminou com a declaração de sua missão e o aparecimento daquilo que o tornaria o núcleo de fraternidade universal. Gathered now at the mystic hour in the garden of Rizwan, circling around his blessed tent in the garden of Rizwan, and the nightingales sing, and the souls are on fire, as the crimson-colored ark sets sail in the presence of the best beloved of the worlds, in the garden Rizwan. The fragrance of the rose is strong in the garden of Rizwan. The friends are silent, struck with awe in the garden of Rizwan, as the Ancient of Days lifts the myriad veils of light, and the new creation sings with joy in the presence of the best beloved of the world, in the garden of Rizwan. The Lord of names ascends his throne in the 12 days of
Rizwan. Approaching now and walk you fill in the garden of Rizwan. Everlasting life from the hands of His grace, bestowed upon all humankind in the presence of the best beloved of the world, in the garden of Rizwan. O que restava ainda a ser feito era a proclamação na cidade de Adrianópolis dessa mesma missão aos líderes seculares e eclesiásticos do mundo. Haveria ainda, em sucessivas décadas, na prisão-fortaleza de Acca, a mais ampla elucidação dos princípios e preceitos constitutivos da base dessa fé, e a formulação das leis e determinações destinadas a garantir-lhe a integridade. Isso seria seguido imediatamente após a ascensão de Bahá'u'lláh pelo estabelecimento do convênio destinado a preservar sua unidade e consolidar sua influência e pela prodigiosa e universal ampliação de suas atividades sob a orientação de Abdu'l-Bahá, o centro desse convênio. Restava finalmente, na fase formativa dessa fé, inaugurar-se sua ordem administrativa, a precursora de sua idade áurea e de sua futura glória. Essa histórica proclamação, feita no momento em que a fé passava pelas agonias de uma crise de extrema violência, foi dirigida especialmente aos reis da terra, aos líderes eclesiásticos cristãos e maometanos, que, em razão de seu imenso prestígio, ascendência e autoridade, tinham sobre si tremenda e indeclinável responsabilidade pelos seus destinos imediatos. A fase inicial dessa proclamação, pode-se dizer, abriu em Constantinopla com a comunicação, cujo texto infelizmente não possuímos, dirigida por Bahá'u'lláh ao próprio sultão Abdul-Aziz, o vigário do profeta do Islã, segundo ele mesmo se designara, e governante absoluto de um poderoso império. Esse tão potente e tão augusto personagem foi o primeiro entre os soberanos do mundo a receber o chamado divino e o primeiro entre os monarcas orientais que teve que suportar o impacto da justiça retributiva de Deus. A ocasião para essa comunicação foi fornecida pelo édito infame que o sultão promulgara menos de 4 meses após a chegada em sua capital. Édito pelo qual, subitamente e sem qualquer justificação, foram banidos em pleno inverno e nas mais humilhantes circunstâncias, para Adrianópolis, situada na extremidade de seu império. Essa fatídica e ignominiosa decisão tomada pelo sultão e por seus principais ministros, Ali Pachá e Fuad Pachá, se podia atribuir em grande parte às persistentes intrigas de Murshid Dauli, Mirza Hossein Khan, o embaixador persa, ante a Sublime Porta, denunciado por Bahá'u'lláh como seu caluniador, que aguardava a primeira comunidade para infligir um golpe a ele e à causa da qual era agora o líder declarado e reconhecido.
Esse embaixador era continuamente instado por seu governo a persistir na política de incitar contra Bahá'u'lláh a hostilidade das autoridades turcas. Favoreceu-lhe nisso o fato de haver Bahá'u'lláh recusado seguir a invariável prática dos hóspedes do governo, pois por mais elevadas que fosse sua posição, a prática de visitar em pessoa, ao chegarem na capital, o Sheikhul Islam, o Sadri Azam e o ministro de Assuntos Estrangeiros. Bahá'u'lláh nem sequer retribuiu as visitas que lhe fizeram vários ministros, Kamal Pasha e um antigo legado turco ante a corte da Pérsia. Esse embaixador não foi dissuadido pela atitude reta e independente de Bahá'u'lláh, a qual contrastava tão nitidamente com o caráter mercenário dos príncipes persas, que ao chegarem, costumavam solicitar em todas as portas quaisquer obséquios e presentes que pudessem obter. Ressentiu-se porque Bahá'u'lláh não estava disposto a apresentar-se na embaixada persa ou a retribuir a visita que ele fez seu representante, e sendo ajudado em seus esforços por seu cúmplice, Haji Mirza Hassan Safar, a quem deu instruções para circular informes infundados a seu respeito, ele, mediante sua influência oficial, bem como seu intercurso privado com os eclesiásticos, notabilidades e oficiais de governo, conseguiu fazer Bahá'u'lláh figurar como uma pessoa orgulhosa e arrogante, que não se considerava sujeito a qualquer lei, que nutria desígnios hostis a toda autoridade estabelecida e cuja arbitrariedade precipitara as graves diferenças que haviam surgido entre ele e o governo persa. Nem era ele o único que se ocupava nessas nefárias maquinações. Outros, segundo Abdu'l-Bahá, condenavam e vilipendiavam os exilados como causa de dano para o mundo todo, como destruidores de tratados e convênios, como perniciosos para todas as terras e como merecedores de todo castigo e punição. Um personagem tão importante como o altamente respeitado cunhado do Sadril Azam foi comissionado para avisar o cativo do édito contra ele pronunciado, um édito que mostrava uma virtual coalizão dos governos imperiais da Turquia e da Pérsia contra um adversário comum e que, no final, trouxe tão trágicas consequências ao sultanato, ao califado e à dinastia Qajar. Por haver Bahá'u'lláh lhe recusado uma audiência, esse legado teve de se contentar com uma apresentação de suas observações pueris e seus argumentos triviais a Abdu'l-Bahá e a Kai-Khalin, que foram delegados a recebê-lo, e a quem ele informou que voltaria após 3 dias para receber a resposta à ordem que ele fora incumbido de transmitir. Nesse mesmo dia, Bahá'u'lláh revelou uma epístola em tom severamente condenatório e na manhã seguinte a entregou em envelope selado a Shamsi Beg, dando-lhe instruções para entregá-la nas mãos de Ali Pasha e dizer que Deus a enviara. Desconheço o conteúdo daquela missiva, informou subsequentemente Shamsi Beg a Kai-Khalin, pois assim que o grão-vizir a perscrutara, tornou-se tão pálido como um cadáver e observou: é como se o rei dos reis tivesse emitido seu mandato a seu mais humilde rei vassalo, e lhe regulando a conduta. Tão penoso foi seu estado que me retirei, retrocedendo de sua presença. Qualquer ação, disse haver declarado Bahá'u'lláh, comentando o efeito que essa epístola produzira, que os ministros do sultão tomarem contra nós, depois de se informarem de seu conteúdo, não pode ser considerada injustificável. Os atos por eles cometidos antes de perscrutá-la também, porém, nenhuma justificação podem ter. Essa epístola, segundo Nabil, era consideravelmente extensa, iniciando com palavras dirigidas ao próprio soberano, censurando severamente seus ministros, expondo-lhe a imaturidade e a incompetência, e incluindo passagens dirigidas aos ministros mesmos, as quais continham um audaz desafio e austeridade, e austeramente os admoestaram a que se não orgulhassem de suas possessões terrenas, nem buscassem ineciamente as riquezas que o tempo inexoravelmente lhes roubaria. Na véspera de sua partida, que sucedeu quase imediatamente após a promulgação do édito de seu exílio, Bahá'u'lláh, em uma última e memorável entrevista com o já mencionado Haji Mirza Hassan Safar, enviou ao embaixador persa a seguinte mensagem:
De que proveito foi para ti e para aqueles que te são iguais trucidar ano após ano tantos oprimidos e lhes infligir múltiplas aflições, desde que seu número tenha aumentado 100 vezes, e vós vos vedes em completa perplexidade, não sabendo como aliviar vossas mentes desse opressivo pensamento? Sua causa transcende todo e qualquer plano que possais idear. Sabe isso. Fossem todos os governos da terra unir-se e de mim tirar a vida, bem como de todos os portadores desse nome, jamais seria extinguido este fogo divino. Antes, sua causa haveria de envolver todos os reis da terra, ainda mais, tudo que foi criado de água e argila. Não importa qualquer coisa que ainda nos possa sobrevir, grande será nosso proveito e manifesta a perda com a qual eles haverão de ser aflitos. Em cumprimento das ordens peremptórias, emitidas para a partida imediata daqueles já 2 vezes exilados, Bahá'u'lláh, sua família e seus companheiros, alguns em carruagens, outros montados em animais de carga, com seus pertences empilhados em carroças puxadas por bois, partiram acompanhados por oficiais turcos numa fria manhã de dezembro, em meio aos prantos dos amigos que eles estavam deixando para trás. Para uma viagem de 12 dias através de uma região gélida e varrida por ventos, até uma cidade caracterizada por Bahá'u'lláh como o lugar em que ninguém entra a não ser aqueles que se tenham rebelado contra a autoridade do soberano. Eles nos expulsaram, é seu próprio testemunho no Suri Muluk, de tua cidade, Constantinopla, em uma humilhação com a qual nenhuma humilhação na terra pode ser comparada. Nem minha família, nem aqueles que me acompanharam, diz ele ainda, tinham as vestes necessárias para se protegerem do frio naquele tempo gelado. E ainda, os olhos de nossos inimigos choraram por nós, e além deles os de toda pessoa discernente. Um desterro, lamenta Nabil, suportado com tal humildade que a pena derrama lágrimas ao relatá-lo, e a página se envergonha de ser a portadora de sua descrição. Um frio tão intenso prevalecia naquele ano, anota o mesmo cronista, que os nonagenários não puderam recordar igual. Em algumas regiões, tanto na Turquia como na Pérsia, animais sucumbiram por causa de sua severidade e pereciam na neve. As nascentes de Eufrates, em Danúbio, ficaram cobertas de gelo por alguns dias, um fenômeno sem precedentes, enquanto de Yabark, o rio permaneceu gelado por nada menos que 40 dias. A fim de se obter água das nascentes, conta um dos exilados de Adrianópolis, era necessário acender um grande fogo em suas imediações e mantê-lo aceso por umas 2 horas para que se desgelassem. Viajando através da chuva e tempestade, algumas vezes fazendo até marchas noturnas, os fatigados viajantes, após breves paradas em Kushir Shakmakshid, Buyuk Shakmashid, Savari, Birkaz e Baba Eski, chegaram a seu destino no primeiro dia de Rajab, em 12 de dezembro de 1863, e foram alojados no Khani Arab, uma hospedaria de 2 andares perto da casa de Zatka. 3 dias depois, Bahá'u'lláh e sua família foram mandados para uma casa habitável somente no verão, no bairro de Muradieh, perto do Taqi Mawalavi. E mais uma vez, após uma semana, tiveram que mudar-se para uma outra casa, nas cercanias de uma mesquita no mesmo bairro. Cerca de 6 meses depois, foram transladados para uma casa mais cômoda, conhecida como a Casa de Amrullah, Casa do Mandato de Deus, situada do lado norte da mesquita do sultão Salim. Assim termina a cena inicial de um dos mais dramáticos episódios do ministério de Bahá'u'lláh. Agora se levanta a cortina sobre aquele período que se deve admitir ser o mais turbulento e crítico do primeiro século Bahá'í, período esse destinado a preceder a mais gloriosa desse ministério, a proclamação de sua mensagem ao mundo e aos seus governantes.